Para finalizar, então, esse curso a respeito de discipulado, eu falei para os meus alunos sobre diferentes formas de discipular. Existem formas mais orgânicas, formas mais planejadas, existem abordagens mais formais, abordagens mais informais, existem abordagens mais baseadas em um conteúdo, um currículo, e algumas são mais experimentais e experienciais. E existem também os 3 Bs, que, sobre os quais os meus alunos falaram. Existem os tal dos huddles, que são grupos pequenininhos lá da Redeemer. Existem formas de discipulado baseado na Lectio Divina ou algum outro documento histórico. Existem outros baseados em determinados livros, como Centering Discipleship, eu coloquei um link aqui, e por aí vai. Esses 3Bs eles têm a ver com belonging, being, enfim, eles são só formas mnemônicas, são só formas mnemônicas de se lembrar basicamente do cabeça, coração e mãos, né? O que pensar, transformar o que você sente e o que você faz. Uma outra forma de analisar como diferentes igrejas fazem discipulado de maneira diferente é comparar discipulados entre países. Aí eu apresentei para esse pessoal o trabalho do Iago Martins, para eles saberem quem é que estava falando a respeito disso. E uma análise que ele fez é que existem, isso é uma generalização só para título de para títulos didáticos mesmo, né? Claro que ele teria uma abordagem de mais nuance e mais detalhada, caso fosse perguntado. Mas, em grande resumo, de maneira bem simplificada, o depoimento de Iago é que existe uma mentalidade um tanto supersticiosa no Brasil sobre o futuro, e que o Brasil ele é o país do futuro, essa mentalidade de que a gente ainda há de chegar lá, a gente ainda vai um dia nos alegrar e desfrutar de, quem sabe, um presente do qual a gente pode se orgulhar, e esse presente não é agora. Já nos Estados Unidos, existe uma mentalidade de uma nação que foi protestante por séculos. Então, essa mentalidade da cristandade ainda não deixou o país, mesmo que o país esteja em declínio, religiosamente falando. Já a mentalidade europeia sobre os discípulos europeus, a gente está falando dos discípulos no Brasil, dos discípulos nos Estados Unidos, dos discípulos da Europa. Seria uma mentalidade mais positivista a respeito do passado. É como se fosse aquele filme Encanto, a gente não fala do Bruno, né? Por quê? Porque eles sabem que eles têm um passado extremamente religioso e eles também estão muito bem cientes dos abusos da igreja. E também a mentalidade iluminista, que nunca os deixou, faz com que os europeus pensem que aquela época era uma época das trevas, a idade das trevas, a Idade Média, eles dizem, em que a superstição dominava, não havia respeito à ciência, enfim, não que seja verdade isso dos anos 1600 para frente, mas eles, digamos assim, querem superar essa fase supersticiosa. Então, temos aí 3 formas de ver o cristianismo, a caminhada cristã. Uma do Brasil, no futuro será melhor, nos Estados Unidos o passado foi muito bom e a gente ainda carrega essa herança. Na Europa, o passado é algo que nós temos que superar, porque ele é supersticioso. Uma outra forma de olhar diferentes abordagens de discipulado é por meio de programas de grandes igrejas ou de igrejas locais. Eu digo grandes igrejas porque eu estou falando aqui da igreja do Randy Pope, que é a Perimeter, ela cresce muito até hoje, e ela tem grandes programas de discipulado e atua na área de desenvolvimento social daquela cidade. E o Randy Pope ele trouxe
um modelo de discipulado que chama Vida com Vida, em que pessoas não somente sentam e aprendem aos pés de outras, mas vivendo o dia a dia uns com os outros. E o Juliano, no caso, é um pastor na igreja Joy, em Hamilton, no Canadá, e o approach dele já é mais orgânico, né? Digamos assim, o discipulado acontece na igreja, nos programas da igreja, nos pequenos grupos, nas diferentes programações semanais, nos eventos especiais, nos acampamentos e principalmente nas escolas dominical e durante o culto. Então são formas diferentes de se ver discipulado, um é mais programático, um é mais orgânico, sendo orgânico, um é mais individual, pessoal, e o outro é mais institucional. No caso do Juliano, um pouco mais institucional, né, e no caso do Randy Pope, mais individual. Também, deixa eu ver aqui, Intentional Daily Day, existe esse approach do Juliano em que tudo com a igreja, tudo com o povo da igreja é discipulado. Então, pequenos grupos, grupos de homens, grupos de jovens, é considerado discipulado, enquanto do Randy Pope, da Perimeter, tem mais a ver com a intencionalidade do relacionamento um a um. Então, pensando em igrejas mais programáticas, que tem todo acho que no português não se diz currículo, né? Se diz uma ementa, né? Tem um material aí. Eles podem produzir ou comprar, importar livros de exercício, catequismos, livros-texto. Eles podem fazer estudos de livros da Bíblia ou de teologia sistemática e por aí vai. E aí eu coloquei aqui um programa de discipulado de uma igreja no Brasil, da Igreja Presbiteriana Valparaíso, e o método é por encontros semanais, e tem um local específico, com um tamanho determinado, e um programa no encontro também determinado, e até com a duração limitada aqui. Então não que haja só uma forma de se fazer a nível individual ou a nível eclesiástico, a nível da igreja local. Tem mais, o que eu estou querendo dizer aqui para os meus alunos é que igrejas têm feito isso por anos e anos e séculos de maneiras diferentes, e hoje em dia há abordagens de bastante sucesso, abordagens boas, até biblicamente bem embasadas, que são variadas. Então não que haja somente uma forma de se fazer discipulado. Que isso seja um encorajamento para você que está ouvindo a, quem sabe, testar abordagens diferentes e também a evitar uma visão elitista, uma visão limitada, reducionista do que é o discipulado. E também há aqui uma menção dos programas demográficos específicos que acontecem em grupos que não são grupos da igreja ou não são prédios da igreja. E tem programas mais curriculares e mais formais, tudo isso já foi falado. E o ponto é, eu queria que depois de tudo isso, os alunos então escrevessem a sua filosofia de discipulado, que eles fizessem uma redação e iam escrever aí 700 palavras falando o que é discipulado para cada um deles, qual é a melhor forma que ele ou ela consegue pensar em se desenvolver o discipulado. E aí eu até pedi para que eles fizessem, em maior ou menor nível de detalhe, um programa de discipulado para a comunidade local deles. Então cada aluninho ia sair com um programa, pelo menos um rascunho de um programa de discipulado para oferecer para a igreja deles. Então eu pedi que eles consultassem outras pessoas da sua igreja local, que eles incorporassem aí, algumas palestras, vídeos, leituras, e também pedi que eles reunissem entre eles para trocar umas ideias a respeito disso. Beleza, então seguindo.
Eu mesmo, então, quis dar o meu exemplo de uma filosofia de liderança, de discipulado e de ministério. E a minha lógica é a seguinte: eu falei, olha, no meu caso, e isso pode mudar, isso está em desenvolvimento, dá para fazer melhor do que isso, dá para falar mais, dá para falar menos. Mas para mim, olha, se Jesus é o bom pastor e se pastores como Paulo deveriam imitar esse Jesus, com base em João 10, 1 Coríntios 11, então eu também tenho a responsabilidade de ser um amigo para as minhas ovelhas, assim como Jesus é meu amigo e foi amigo dos seus discípulos. João 15, João 21. Isso envolve perguntar a essas pessoas: o que é que você gostaria que eu fizesse por você? Como Jesus diz em Marcos 10:51. Isso também envolve passar um tempo intencional com essas pessoas, como em 1 Coríntios 16, Paulo ensina. E passar esse tempo envolve também eu ser sincero, ser aberto, enquanto eles também são abertos comigo a respeito do coração deles. E enquanto eles também compartilham os, os pesares deles comigo, como em Efésios 6 a gente vê. E aí eu ofereço um encorajamento e também ofereço correções, conforme necessário, como Paulo diz a Tito no capítulo 2. E também vou tentando dar o melhor exemplo que eu consigo, o melhor exemplo que eu posso dar em termos de conduta, fala, amor, fé e pureza também, como está lá em 1 Timóteo 4. Um grande ponto do discipulador é que ele se lembre: eu não sou o Cristo, não sou o Messias. E também não sou o Espírito Santo, eu não tenho a responsabilidade nem o poder de fazer aquilo que cabe somente a eles. Só eles conseguem produzir verdadeira fé, inclusive produzir tudo que um pastor quer para as ovelhas dele, seja o fruto do amor, o fruto do Espírito, da alegria, paz, da perseverança e tudo mais, como em Gálatas número 5. Como eu não posso produzir esse fruto, como eu não posso salvar ninguém da maldição de Adão, tudo que eu posso fazer é tentar ser alguém fiel, um ombro amigo, uma pessoa que consegue ouvir e falar em prol dessas pessoas, para o bem delas, orando e trabalhando conforme o Espírito nos lidera. Então, é o meu papel servir essas pessoas que estão sob a minha autoridade, como diz lá em Mateus 23, para que essas pessoas se sintam como Pedro se sentiu quando Jesus veio lavar o seu pé. E que se sintam como João Batista quando ele foi procurado por Jesus para batizar Jesus. Que todos suportemos uns aos outros, que todos possamos dar suporte uns aos outros, porque nós somos um em Cristo, como está lá em Gálatas 3. E essa é toda a estrutura que eu preciso, da qual eu preciso para coestabelecer um rapport, né, um relacionamento bom entre discípulos, em que as pessoas mais fracas são bem cuidadas. E aqueles que têm menos poder também são cuidados, assim como também aqueles que são mais saudáveis em uma posição de autoridade são, não vou dizer humilhados, mas colocados no seu devido lugar. Tudo, então, sob a autoridade e serviço de Cristo, que é um serviço que cura. Também coloquei para eles um link para a minha filosofia de aconselhamento pastoral, tem todo um documento aqui, ele é um pouco mais específico a respeito daquelas 5 técnicas do aconselhamento e, enfim, o que eu trago na parte de psicoterapia, só que sem a parte acadêmica, sem a parte teórica, porque eu não tenho esse tipo de treinamento, mas o que há de aconselhamento clínico, digamos assim, o que há de aconselhamento pastoral, e como que eu posso usar isso de forma intencional no meu ministério enquanto pastor. Também escrevi como Deus está me ensinando a ser um mentor para uma comunidade global, ou seja, uma comunidade não somente nativa, nacional, em um determinado país, mas uma comunidade intercultural. Então também escrevi uma declaração a respeito disso, coloquei um link lá, e também um link para a minha filosofia de ensino. Parecida, inclusive, com isso aqui que eu coloquei, a filosofia de liderança, só que ela é mais específica a respeito do ensino.
E é isso, então, eu comecei a revisar a partir desse ponto com os meus alunos, as outras questões que a gente trouxe no curso, e o curso basicamente terminou. E aí eu terminei esse curso com um, uma revisão e, vamos dizer assim, um apanhado teórico também de o que é que está envolvido no discipulado em todo esse curso, o que a gente viu de maneira geral. Sim, também falei, olha, agora é a hora, depois de todo esse curso em discipulado, de você escrever uma carta a um não cristão, porque o curso também tocou em questões de evangelismo e apologética. Então você está um pouco mais preparado para compartilhar a sua própria fé de maneira mais sábia. Então, o que eu falei? Olha, escreva mais ou menos 4 páginas e comece essa carta relembrando de memórias boas entre vocês dois, qualquer que seja a pessoa que você escolheu, seja um amigo, uma amiga, familiar, colega de trabalho, conhecido aqui e ali. E então tente fazer aquela ponte que a gente viu, né, do livro do Jerome Bars. Fazer uma ponte, um ponto de contato entre o que essa pessoa acredita e o que você acredita. Tente então comunicar a parte do evangelho que vai ser mais fácil dessa pessoa engolir naquele momento, né, e digerir, e afirme aquilo que Deus já está fazendo na vida dele. Porque aquilo que Deus e o Espírito Santo já começaram a fazer, muitas vezes não é afirmada, não é nem reconhecida quando a gente evangeliza uma determinada pessoa. É como se toda pessoa fosse um canvas branco, como se toda pessoa fosse, ou então uma pessoa completamente alheia à graça de Deus. Então não é o caso. Muitas pessoas já têm sofrido, não é a boa palavra, né? Mas já têm sido alvo de mudanças da parte do Espírito Santo. Às vezes elas não chegam até o ponto da conversão, então elas não chegam a ser salvas, mas o Espírito trabalha nas pessoas e por meio desse trabalho da graça comum, é assim que o nosso mundo não vai para o ralo hoje, né? Porque se todo mundo fosse o pior que poderia ser o tempo todo, nada estaria funcionando. Pouca coisa funciona, mas a gente sabe que poderia ser muito pior. Enfim, então em primeiro lugar, honre o que Deus honra, que é o que eu falei, o que Deus já fez na vida deles. O que é que você vê nessa pessoa que você respeita, que você admira? Onde estão elementos de verdade, bondade, justiça, sabedoria na vida deles? Qual onde que está bem claro na vida dessas pessoas que Deus não desistiu deles? E então a gente faz uma transição para a gente declarar um pouco mais os fundamentos do Evangelho, qual aspecto da verdade bíblica que você quer colocar naquele momento para aquela pessoa, começando com o que você acredita e por que você acredita nela, e então indo para a parte mais persuasiva, para a parte de demonstrar a glória da verdade do Evangelho, e tentando não usar palavras muito igrejísticas, muito cristianês, usar palavras um pouco mais comuns, palavras que não vão ser tão desafiadoras, a pessoa não vai precisar abrir um dicionário ou perguntar para o amigo o que é, enfim, é importante ela ter uma boa ideia do que você está dizendo, sem que fique muito difícil, ela se sinta estúpida, só porque não consegue entender o seu jargão. E como toda verdade é verdade de Deus, a gente precisa mostrar que toda verdade que a pessoa acredita também vem de Deus e também nos direciona a Deus. Então a gente vai falar um pouco, eu peço que o aluno fale um pouco sobre quem esse Deus é e como ele sustenta a verdade. E esse esclarecimento de verdade vai ter um aspecto positivo e negativo, que é a transição para a quarta parte, é a parte mais desafiadora. Você vai desafiar essa pessoa e dizer, olha, até mesmo aquilo que você tem como tesouro, até aquilo que você valoriza, não tem real lugar na sua visão de descrença. Se você valoriza tanto A, B, C ou uma coisa assim, assim, assado, isso não é coerente com a sua falta de fé. Não faz sentido na sua visão de mundo. Então nem mesmo você, de certa forma, é 100% coerente com a sua descrença. E é aí que a gente começa
desafio, que é começar a entender qual é a necessidade fundamental do coração dessa pessoa. É uma necessidade de pertencimento? É uma necessidade de se sentir competente? É uma necessidade de ter companhia? Todo mundo está procurando uma, duas, três coisas fundamentais. Então, tentar entender ou até fazer perguntas sobre o que essa pessoa precisa. E em que sentido elas estão, por conta dessa busca, essa busca, vamos dizer, tateando, só que perdendo o rumo, em que sentido elas estão deixando de lado a verdade, elas estão suprimindo a verdade? E o que está entre essas pessoas e o caminho estreito do Senhor? E o que você acredita que é o ídolo do coração dela? Então, tudo isso com muito tato, muito cuidado, pode ser colocado quando a gente começa a tentar destrinchar as devoções fundamentais do coração da pessoa e como elas capturam o coração dessa pessoa e que tipo de coisas substituem as verdadeiras benesses, as verdadeiras virtudes na vida dela. Então, por exemplo, se a pessoa se embriaga constantemente, o que ela isso está entrando no lugar de quê? O que ela está de fato buscando? E a parte 4.2 é muito importante, porque se a gente chega assim no você, é isso que você está pensando, é isso que falta na sua vida, a pessoa pode se sentir acuada e julgada, quando na verdade a gente tem que demonstrar que nós somos uma pessoa comum como elas. A gente é mais como o interlocutor, a gente é mais como ele ou ela do que como Jesus, porque Jesus é perfeito, nós não. Então, demonstrar para elas, olha, aqui que eu erro, essas são as minhas fraquezas, essas são as minhas dúvidas, essas são as minhas falhas. Então, nesse momento de vulnerabilidade, você pode, então, terminar a sua carta. E aí eu falei, olha, mas também seja sábio com relação ao que você compartilha, você também não vai falar de coisas sobre as quais você não está confortável em compartilhar, ou não confia que a pessoa vai guardar segredo, ou saber usar bem essa parte da sua história. Então, e aí eu falei, olha, no meu caso, pode saber que tudo que vocês compartilharem comigo eu vou deletar e vai ficar só entre nós, isso não vai para lugar nenhum. Então é importante, numa aula dessa, em que você está pedindo para as pessoas exercitarem a vulnerabilidade, que você demonstre para elas por que elas deveriam confiar em você, né? Enfim. Continuando aqui, eu vou usar só mais 5 minutos para a gente terminar. Eu retomei as 7 abordagens que o Mark Ryan resumiu do livro do Jerram Barrs, que é baseado nos evangelhos, então, aprendendo o evangelismo de Jesus. Aqui são as 7 estratégias. E eu coloquei esse livro, A Teologia de Marcos, porque Marcos é um livro bastante a respeito de discipulado, e esse resuminho aqui até caiu na prova deles, dizendo que o Evangelho de Marcos descreve por que Jesus tem a autoridade de chamar pessoas a segui-lo de maneira tão radical e de uma forma de discipulado que reverte a queda humana. E o que Jesus faz ele expõe e trata de questões fundamentais, de alienações bem fundamentais na existência humana, e isso leva a um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro perdoar da culpa, da vergonha, do medo, e dá propósito e oferece, então, uma orientação moral estável. Ou seja, no final das contas, Jesus traz uma nova humanidade por meio da nova criação, da nova ordem da criação que ele veio restaurar. É muito bonito, esse é um livro que eu realmente recomendo, o livro A Teologia de Marcos, do professor Hans Bayer. Ele é um doutor, ele é alemão, dava aula no Covenant também, excelente biblista, teólogo. Enfim. Depois disso, então, eu dei uma retomada para checar se a gente tocou em todos os assuntos que a gente tinha prometido tocar. Falei um pouco sobre as provas e deixei aqui um Google Doc para eles colocarem perguntas. Trouxe alguns provérbios e outras coisas que a gente poderia trabalhar depois da prova, depois daquilo que é mais relevante para
para as notas dele. E aí eu trouxe até exercícios. Olha, por que não a gente um dia fazer um exercício de lavagem de pés? Tente você aí na sua igreja, dadas as devidas proporções de higiene, tente fazer de alguma forma com que pessoas considerem de fato lavar os pés umas das outras fisicamente falando. Também um exercício é evangelizar em grupos de 8, e aí cada grupo vai, vamos dizer assim, fingir que é um descrente, ou fingir que é um muçulmano, ou fingir que é uma pessoa que usa drogas, uma pessoa cética, uma pessoa aberta, uma pessoa mística. Então a gente pode ir treinando e tentar se colocar no lugar do outro. É um exercício para nós como discipuladores, evangelistas, e para a pessoa que recebe também é um exercício para ela de empatia. Então eu recomendo esse exercício para vocês. E para finalizar, eu comecei a tratar aqui da parte da meta, né, da parte mais filosófica da coisa, do porquê que a gente fez o curso como fizemos. Eu vou tentar usar 2 minutos aqui para resumir isso. E eu disse o seguinte para eles: olha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um plano e um prazer. O plano, ele é imutável. O prazer, ele segue o caráter de Deus. Então, mesmo que Deus planeje, como no caso de Jó, um determinado curso trágico para a vida de alguma pessoa, não quer dizer que Deus tem prazer nisso, e nem que nós devamos ter prazer nisso. Também não quer dizer que Deus é responsável, porque a responsabilidade só vem para quem está abaixo da lei de Deus. E falamos então dos Elohim, dos espíritos, né, do mundo espiritual, falamos de humanos, falamos da terra, falamos das criaturas, falamos também da criação, injustiça, justiça, restauração, que são esses quatro grandes movimentos da história, da história redentiva. Falamos de humanismo e de igreja, ou seja, o humanismo é aquele pensamento, né, de que apenas os seres humanos podem determinar o que é certo e errado e, vamos dizer, o seu futuro, sua evolução. Falamos também da filosofia em geral, de assuntos de ética, estética, metafísica, lógica, epistemologia, e da crise de amizade, né? Como está faltando amizade, a gente não sabe ser amigo hoje, e uma crise também de confiança, as pessoas não sabem em quem confiar, tem muita falsidade por aí, até dentro das notícias, dos noticiários. E por fim, a gente falou de teologia sistemática reformada. A gente entrou na parte de eclesiologia, da prática de teologia prática, ética. Falamos então da trindade, da humanidade, o plano de salvação, de pecado, do céu e inferno. Então a gente entrou aí em tudo que é assunto, e esse aqui era o meu slide final, juntando então a sabedoria da literatura sapiencial do Antigo Testamento, o Novo Testamento com os exemplos de discipulado, tanto em Marcos quanto em João e outras passagens, aprendendo o evangelismo por meio de Jesus, com o livro do Jerram Barrs, e tendo em vista todo esse arcabouço teórico que eu acabei de mencionar. Então esse foi o meu curso para o pessoal da Redeemer. Espero que seja útil para vocês, e podem depois deixar alguma pergunta aqui e a gente continua desenvolvendo esse tipo de material mais tarde. Até mais.